E aí, galera? A gente decidiu responder perguntas dos nossos seguidores, amigos, família. E a gente vai fazer nesse vídeo. Nossos fãs. Não, tô brincando. Eu me chamo Otávio. E eu me chamo Nicole. E você está no mundo Marx. Então a gente vai responder as perguntas que mandaram. A gente fez uma enquete no Instagram, enquete não, a gente abriu uma caixinha de pergunta lá e várias pessoas mandaram perguntas. E a gente vai separar por temas, sobre o nosso namoro, sobre o nosso casamento e lá vai. Então a gente vai começar falando como a gente se conheceu, o nosso namoro. Várias pessoas, né? Como se conheceram e onde, como se conheceram de novo. Você tá vendo aí na tela, tá passando aí embaixo, ó, as perguntas que o pessoal mandou. A gente se conheceu mesmo pelo Instagram, né? Mais ou menos. Se conheceu mesmo pelo Instagram. Mas a primeira vez que a gente se viu, a gente tava no Instituto da Igreja. É um programa da igreja que a gente aprende sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E aí é mais para os jovens, assim, né? De 18 a 30 anos. Onde a gente se viu pela primeira vez. Mas se conhecer mesmo, foi conversando pelo Instagram. Tá, e uma das outras perguntas que tem aqui é como se conheceram, né? Onde se conheceram, foi no Instituto, e como, além de ser conversando pelo Instagram, foi no boliche, né? Quando teve uma atividade do Instituto, né? Quando a gente realmente viu um ao outro. A gente foi num boliche que tem na cidade com os amigos e a gente tava lá jogando boliche e a Nicole me chamou muita atenção. E aí eu peguei carona com ele pra voltar. Exatamente, aí eu dei uma carona pra ela, não só pra mim. Não tava sozinho, né? Tava com outros amigos. Ofereci uma carona, a gente foi, até paguei um sorvete lá pro pessoal que tava junto, aí brilhou os olhos dela, né? Apaixonou por mim, óbvio. A Gabi Kazimerchak, ela perguntou qual a primeira impressão que a gente teve um do outro. E aí é um pouco engraçado, porque quando eu vi a Nicole, a primeira coisa que eu pensei é que ela era metida, porque ela tinha uma cara de metida, nojenta, assim, sabe? Foi isso que eu pensei, essa foi a minha primeira impressão. E a sua? Na verdade, eu não sei se primeira impressão, mas o jeito dele de agir com as pessoas me chamou a atenção. Então, ele era muito educado e eu falei, interessante. A Gabi mandou outra pergunta. O que chamou mais atenção um no outro? O jeito normal da Nicole ser assim, tipo, ela mesma. Muito natural. Então, desde a primeira vez que a gente saiu, no primeiro dia ali, a gente se conheceu, ela já começou a dar risada e junto, assim, isso foi muito legal. E foi um dos motivos que eu apaixonei, talvez. Acho que foi a mesma coisa da pergunta que eu tinha respondido. O seu jeito educado de ser com as pessoas. Era uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, então eu falei, se é uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, então ele é bonzinho. Aí a gente foi conversando, aí ele me encantou. Então agora a gente vai responder 3 perguntas no mesmo assunto. Isso. Primeiro a Elisa, minha irmã, perguntou como que foi o primeiro encontro. E aí depois a Yasmin, ela também perguntou como e onde foi o pedido de namoro. E aí depois minha sogra, ela perguntou assim, ó, pra me incriminar, quem teve a iniciativa do beijo, tá? A gente vai responder isso aqui então. Ele me mandou nas cantadinhas no Instagram, né? Aí tinha alguma coisa tipo, quando você vai me pagar um açaí, ou quando você aceitar açaí comigo, alguma coisa assim. Você gosta de açaí? Então você quer açaí comigo, né? Alguma coisa assim, bem piada você topa açaí comigo? De pedreiro mesmo. Só que aí tava chovendo, e nos dias que chovia, ele tinha que buscar a Elisa e o Pedro, os irmãos dele, na escola. Só que ele já tava comigo, aí teve que buscar os irmãos na escola, eu assim no carro. E depois a gente deixou os dois em casa e foi tomar um açaí. Hidratem-se. Mas antes disso, respondendo a pergunta da sogrinha, quem teve a iniciativa do beijo? A Nicole vai contar essa parte. Então, a gente conversando, né? E eu nunca tinha namorado, mas ele já tinha namorado 3 meninas. Contando, né? Ele falou que a primeira namorada, ele tinha 16 anos, nunca tinha beijado na boca. Por vergonha, não sei, ou medo, eles demoraram um tempo, namorando, eles demoraram um tempo pra dar o primeiro beijo. Só que, antes disso, ele tinha falado que tinha sido muito rápido o primeiro encontro, né? Porque
Eu pressionei um pouco ele pra me chamar pra sair. E aí, quando a gente tava lá, eu falei, é assim, né? Demora um mês pra chamar pra sair, um mês pra não sei o quê, um mês pra... Aí eu fiquei quieta, e ele entendeu que era um mês pra beijar. E ele falou, então vem. E eu fui e beijei. E aí ela disse que foi ela que teve a iniciativa, né? Tá, vamos deixar assim. Comentei o que vocês acham, quem que teve realmente a iniciativa. E aí mesmo, ali, tipo, depois que deixei meus irmãos em casa, que a gente foi tomar um açaí. E esse era o nosso primeiro encontro, tá? A gente já tava conversando faz... 3 semanas que a gente tava conversando no Instagram, né? 1,5 por aí. 1,5 conversando. Aí nesse primeiro encontro que a gente teve, que a gente saiu pra tomar um açaí, nesse primeiro encontro eu pedi ela em namoro. Foi um pouco, talvez, apressado à vista de quem tá assistindo, mas... A nossa também, porque depois a gente falou que foi um pouco rápido, mas... Só que foi muito natural. Não me senti assim, tipo, nossa, o que eu fiz? Não, foi muito tranquilo. E eu falei, legal, tô namorando agora, gosto muito da Nicole, mesmo que a gente tenha conversado por pouco tempo, a gente se identificava muito bem, então foi muito bom. E aí, então, com 1 semana de conversa, 1,5 de conversa, no primeiro encontro, já pedi ela em namoro e a gente começou a namorar. A Tainá fez uma pergunta interessante, quanto tempo de namoro? Quanto tempo que a gente namorou, né? E deu quanto tempo, meu bem? 7 meses. Dia 19 de abril a gente completou 7 meses de namoro. E aí dia 22 a gente tava casando. Exatamente. Então deu 7 meses desde o dia que eu pedi ela em namoro até o nosso casamento. Então foram 7 meses de namoro. Também muito rápido, se for parar pra pensar, né? Tem gente que demora 5, 10, 15 anos aí pra pedir em casamento e tal. Mas foi bem rápido pra gente. E agora mais uma pergunta da Célia. Com quanto tempo tiveram a certeza de se casarem? Eu acho que desde o momento que a gente começou a namorar, a gente já tinha essa intenção de casamento. Sim. Mas certeza, eu acho que ali por uns 4, 5 meses de namoro, sim, que a gente já tinha... Assim, eu não tinha mais dúvida de que era a pessoa que eu ia me casar. Também não tinha dúvida porque era uma pessoa que eu tinha os requisitos ali que eu queria, né? Então ele era educado, as pessoas gostavam de estar perto, eu não queria uma pessoa que as pessoas não gostassem de estar perto, né? Bonito, cheiroso. Maravilhoso, beija bem. Minha família gostou muito dele também, então... E ele sempre foi maravilhoso pra mim, educado, sempre me tratou bem, sempre me respeitou muito bem. Ali, desde que a gente começou a namorar, virou um grande amigo, então o que melhor pra casar do que um melhor amigo? E eu acho que essa intimidade de casal faz toda a diferença num relacionamento. Então, se dentro de um relacionamento não tem intimidade pra contar fofocas ou as dificuldades... Vixe, quantas vezes que a gente chorou junto já por coisas difíceis que a gente tava passando. Mas e essa intimidade fez a gente fortalecer. Por mais discussões que o casal tenha, é o casal contra o problema e não um contra o outro. A Gabi de novo fez outra pergunta. Como foi o pedido do casório, né? O pedido do casamento. E eu acho que já dá pra encaixar essa aqui também, que ela perguntou como foi organizar o casamento. O pedido de casamento, acho que eu posso falar um pouquinho mais, porque teve que vir da minha parte agora, né? Então a iniciativa foi minha. Mas foi interessante porque foi bem ali naquela época da Copa do Mundo. Bem no dia que o Brasil perdeu o jogo. Exatamente. Foi engraçado que a Vitória, minha cunhada, ela tinha falado que, tipo, meio que feito um desafio, assim, né? Tipo, se o Brasil for campeão, você tem que pedir a Nicole em casamento. Ainda bem que não depende disso. E aí eu falei, então tá bom. Mas eu já tinha, né, nos meus planos de pedir ela em casamento. Mas a gente sempre conversou sobre isso, então eu sempre fui pegando algumas dicas ali do que fazer, né? Talvez se eu ia pedir ela em casamento num shopping, no meio de todo mundo, ou se ia ser algo mais reservado. E felizmente ela não queria algo tão grande assim. Melhor pra mim, né? Porque eu não tenho muita coragem dessas coisas, não. Mas enfim, no dia que a gente tava lá na casa da sogra assistindo o jogo do Brasil, e eu já ia... Se o Brasil tivesse ganhado aquele jogo, a minha ideia era pedir ela em casamento ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas não deu certo. O Brasil perdeu, foi eliminado da Copa. E aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas eu já tava com as alianças compradas, tudo certinho, bonitinho. E eu tinha conversado com teu irmão, com o Miguel, antes, falar assim, eu quero pedir tua irmã em casamento hoje. Ele falou, não, legal, apoio, não sei o que, só não sei como te ajudar.
Mas aí ele contou como é que foi o pedido deles e tal. Eu falei, legal, vamos me inspirar. E aí, acho que a gente ia sair, não lembro, depois. A gente foi pra capela, que ia ter futebol. E aí, lá na capela, a gente conversando e ele entrou no assunto do pedido de casamento. Como você quer? Quero algo bem reservado, né? Porque imagina você pedido no shopping. Que vergonha, todo mundo olhando. Aí vai que eu me confundo e falo não. E aí naquela hora ali, eu já tava com a mão na aliança, já na caixinha da aliança, pra meio que assim, tirando ali do bolso já, né? E aí até que a gente entrou no assunto, e aí eu te perguntei, né? E eu bem avoada, né? Falando, olhando os carros passando na rua. E a Nico tem uma mania de falar assim, né? E aí o que foi que aconteceu? Aí ele falou, então aqui a gente tá sozinhos, né? Aí eu dei risada e tipo, fiz assim e coloquei a mão em cima da mão dele. Só que ele tava segurando a caixinha e eu fiquei, é sério? E aí foi ali que eu pedi ela em casamento. E bom, aqui ó, vou colocar algumas fotos bem aqui ó, do dia que eu pedi, né? Que depois a gente foi na catedral e tirou essas fotos aqui, olha só que da hora que ficou. Como foi organizar o casamento? Ainda bem que eu tenho uma mãe muito boa e a Stephanie, que é quase uma segunda mãe, que ajudou a gente em tudo, né? Então a Stephanie foi atrás de buquê, foi atrás de decoração, ela só falou, me manda as cores que eu faço. Aí ela veio querer me perguntar umas coisas de bolo e eu não entendo nada de festa. Eu falei, Stephanie, você é a decoradora, eu confio em você. Inclusive, se vocês precisarem de alguma coisa de decoração, a Stephanie é muito boa. Pra gente foi muito tranquilo a parte do casamento civil. Já tinha um dinheiro guardado pra isso, né? A gente foi atrás, pesquisou. Quanto que a gente gastou no civil? 500 Não, 400 e alguma coisa. 400 e alguma coisa no cartório pra casar. E esse foi o nosso custo, né? 430, eu acho. Alguma coisa nesse sentido aí. Por aí. Esse foi o nosso custo no casamento civil. A gente marcou tudo certinho, né? A gente foi lá, levou os documentos, os pais foram lá assinar também e tal. E nessa parte foi bem... Tem as fotos também. Aham, aqui ó. E essa parte foi bem da hora, né? Quando a gente casou ali. E aí a gente resolveu fazer uma pequena festinha na igreja mesmo, uma cerimônia ali, pra trazer os nossos familiares, né? Então veio gente de fora aí, os parentes de São Paulo, da Nicole, os parentes do Rio Grande do Sul, meu. E aqui tem mais fotos, ó, todo mundo. E foi muito legal. A gente não teve tanto custo, porque foi na igreja, né? E o nosso casamento foi super simples, mas foi muito gostoso, né? Sim. Agora a gente vai sair um pouco desse assunto, voltar um pouco pra gente, né? Mas antes disso, a Tainá, ela fez uma pergunta que também é interessante. Muita gente talvez se pergunte isso, que é se a gente quer ter filho logo. A gente quer sim ter filhos. Cedo, porque... Vai logo, né? Mas também não tão cedo. Não tão cedo, exatamente. Que a gente precisa se organizar e aproveitar um pouco a vida de casal, né? A dois. E então a gente quer ter filhos, sim. A Ana Magnucci perguntou: vocês têm metas, tipo uma viagem dos sonhos, um show, coisas assim, antes de ter filhos? Sim. Antes de ter filhos, eu falei que a gente precisa pelo menos fazer umas 3 viagens sozinhos, né? Tipo, conhecer. Falei, nem que seja ir pro Paraguai. Não tem problema. Ir pra Londrina, São Paulo, sei lá. Viajar sozinhos, curtir o nosso tempo juntos, né? E comprar o nosso carro, porque grávida andando de Uber ou de ônibus deve ser complicado, né? Então nossa meta isso é uma meta a curto prazo, né? Comprar o nosso carro e aí sim fazer algum tipo de viagem em casal. A gente tava, né? A gente fica viajando na maionese ali pra pesquisar essas coisas. A gente tá até planejando algumas coisas legais pra gente. Pra aqui no Brasil, talvez pra fora do Brasil. A gente não sabe ainda, tudo vai depender como vai ser. Mas a gente quer se divertir um pouquinho. E aí depois, talvez daqui uns 2, 3 anos, ou antes, depende, a gente quer sim ter filhos. E aí a gente quer ter quantos filhos, amor? 3. Mas tudo vai depender do primeiro. Mamãe perguntou: quem é o mais organizado? Acho que nós dois, a gente é bem organizado. Comigo depende um pouco do dia. Tem dia que eu tô com um pouco de preguiça. Então a casa se mantém sempre organizadinha, que é só a gente. Ele também é bem organizado, então mantém as coisas no lugar. Eu acho que eu sou mais organizado com, tipo, as minhas coisas. Mas talvez com as coisas da casa, talvez eu não sou tão organizado assim. Minha prima mandou: quem a Nick puxou pra ser tão desastrada e doida? E por que eu? Coisas da família Cavalles, né? Não dá pra explicar. A gente não falou, né? Quantos anos a gente tem?
Então, eu tenho 24 anos. E eu tenho 19. E pra finalizar o nosso vídeo aqui, acho que com o último assunto, a Tainá também ela perguntou, trabalham com o quê? Então, hoje eu sou web designer, então eu trabalho na minha própria casa mesmo. Inclusive esse aqui é o meu cantinho de trabalho, onde eu gravo também alguns vídeos e tal, algumas aulas. Eu gosto bastante de fazer isso. E aí trabalho por conta própria e também para uma outra empresa. Eu presto serviço para eles de criação de sites e tal. E nesse começo de casamento, a Nick tem me ajudado a fazer algumas tarefas nesse sentido. E tem me ajudado pra caramba mesmo, tem sido muito bom. Isso é demais. Mas em breve ela vai estar trabalhando com outra coisa. Sim, eu tô fazendo um curso de neodesigner. Então, quem não sabe o que é isso, é aquelas mulheres maravilhosas que fazem alongamento de unha. E não é um trabalho fácil, tá? Assistindo às aulas é complicado, tem que ter simetria, tem que ter um monte de coisa. Então é complicadinho, mas sempre gostei de trabalhar com unhas, sempre fiz a minha unha, a unha da minha mãe, a unha da minha avó, de quem queria eu fazia. E é uma coisa que eu gosto, então por que não, né? Eu sou muito grato, né, por ter esse tipo de trabalho, porque a gente vai conseguir dar mais atenção aos nossos filhos e, né, talvez passar uma educação mais interessante e tal, e mais presente na vida deles. E enfim... É isso! É isso, esse é o nosso vídeo. Foi um prazer enorme responder essas perguntas para vocês nos conhecerem melhor. E, bom, a gente quer fazer outros tipos de vídeo aqui, mas para trazer pro canal, só que a gente às vezes não tem ideia, né? Então, você como nosso telespectador, nossos fãs maravilhosos, a gente espera e gostaria muito que vocês nos dessem dicas, ideias do que fazer. Esse é o nosso vídeo. Agora que você está aqui no YouTube, se você chegou aqui e ainda não nos conhece, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece, obrigado por estar aqui. E se você não é inscrito, se inscreve. E também deixa um like para ajudar. Compartilha. Compartilha no canal, compartilha, faz tudo que tem que fazer aí. E até mais.